programa está demais. A gente vai debater um assunto que é muito sério. As pessoas têm dificuldade de falar sobre um assunto que é a depressão. No Brasil, se eu te falar que 6% da população sofre desse mal, sendo a maior taxa da América Latina, gente. E as pessoas têm, assim, ideias diferentes, né? Muita gente pensa que só atinge quem não está bem na vida, mas não é verdade, não. O número de famosos que, mesmo com fama, dinheiro, sucesso, sofreram muito, muito com a depressão. É uma coisa que acontece. Ninguém sabe o porquê que acontece, mas vem acontecendo cada vez mais. Coloca aí. Quase 6% da população brasileira sofre de depressão. E não estão fora das estatísticas aqueles que vivem sob os holofotes. O cantor sertanejo Lucas Luco, o saudoso Chorão, o DJ Alok, a lista de artistas é grande. Paula Fernandes afirmou ter decidido parar de cantar aos 18 anos também por conta do problema. O alvo desse tipo de doença sempre é a pessoa muito sensível. Realmente é uma doença, é algo químico, né, que pode acontecer com bebês, com crianças, adolescentes e senhores, e independente da idade. Esse estágio que eu cheguei foi o estágio número 11, né? E foi quando o meu cabelo caiu, eu lembro que eu emagreci quase 7 quilos. Anitta revelou que não conseguia levantar da cama, tinha dificuldades para sair de casa e precisou diminuir o número de shows. Tive a primeira vez depressão quando eu tinha, bem no início assim, da minha carreira, tinha uns 18 anos. E sempre que eu ficava muito mal, eu achava que tinha um motivo. Ah, não, é porque o povo tá falando mal de mim. Ah, não, é porque não sei o que deu errado. Ah, não, é porque não sei o que lá. E sempre com essa ansiedade. Até que quando veio Vai Malandra, que tudo deu muito certo e começou tudo... Enfim, não tinha nada para eu reclamar e eu ainda assim não estava feliz, aí acendeu a minha luzinha. A lista ainda inclui Pedro Bial. Eu andei bem ruinzinho aí, roendo borda de pinico, mas dei a volta por cima com um bom psicanalista, com um psiquiatra, medicamento, e nunca mais ocorreu, o que é um bom sinal, porque em geral quem tem depressão uma vez acaba tendo outros episódios. Eu não tive. E o padre Marcelo Rossi. Sem nenhum remédio, com a oração, Deus permitiu que eu passasse por isso, para poder ajudar as pessoas que é o mal do século, a depressão, ao mal do novo milênio, poder ajudar as pessoas. Regininha Poltergeist falou como descobriu a depressão. Eu fui para a igreja e conheci uma pessoa lá e sonhei que eu ia casar com ele e tudo, e foi testificado, a gente acabou se casando. E de repente, a pessoa vai embora e te abandona, eu fiquei como? Eu fiquei sem chão, né? Não acreditei. Aí, a partir desse momento eu fiquei sentada no sofá, olhando para a porta todos os dias. Eu fiquei tão curvada, eu não conseguia andar dentro de casa. Eu não conseguia levantar a minha cabeça. O ator Selton Mello pensou em desistir da carreira. Faço análise há mais de 10 anos, é incrível, me ajudou muito. E o que mais te ajudou a análise? Basicamente é autoconhecimento, né? E você se conhecer melhor nunca é demais. Você fez uma pessoa melhor? Com certeza, porque você se conhece melhor, conhece suas fraquezas, suas forças, suas capacidades, todo o seu potencial. O humorista Whindersson Nunes falou sobre a doença. Apesar de tudo de bom que vem acontecendo comigo, com tudo que já conquistei, eu me sinto há alguns anos triste. E a depressão pode levar ao suicídio, que é a segunda causa de morte entre jovens do país. Um triste exemplo foi o que aconteceu com a cantora Yasmin Gabriele, de 17 anos, que tirou a própria vida no dia 21 de abril. Me perdoa, gente, eu amo muito vocês. Recentemente, a influenciadora digital Aline Araújo cometeu suicídio depois que o noivo terminou a relação um dia antes do casamento. Ela chegou a publicar imagens do ensaio da cerimônia. Hoje eu tô vindo fazer meu ensaio de pré-casamento. Hoje no Super Pop vamos falar tudo sobre a depressão.
Estamos falando de depressão, é uma doença que realmente ataca muitas pessoas. E quando essa doença grave motiva uma pessoa a fazer coisas horríveis, tipo, as pessoas tentam se matar, as pessoas não saem de casa, é uma coisa séria, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Renata Boiara, que está aqui com a gente. Boa noite, Renata. Hello, boa noite. Tudo boa bem, noite, querida? Tudo bem? E a Renata, eu olho para a Renata, conheço há tanto tempo e sei que é uma mulher alegre, feliz, mas a gente sabe que as coisas às vezes não andam, né, tão Sim. bem e a gente pode cair numa depressão. Sim, sim. E na época que eu estava, você gravou uma chamada, foi no dia do meu aniversário, eu acho que talvez no ano passado, você me deu parabéns e você falou, o fundo do poço tem mola. Tem mesmo. E você deixou uma mensagem muito linda para mim, e eu clipei essa mensagem e eu via muitas inúmeras vezes, assim, eu acho que as pessoas precisam acreditar mesmo, precisa de ouvir de alguém às vezes, né, um olhar sensível de alguém, uma palavra de alguém. Colo. De preferência de alguém que você admire, né? Você busca uma referência de alguém que você admira para ter essa força. Isso que você está fazendo aqui hoje, para falar para a galera que te admira, que Imagina. você é uma vencedora. Obrigada, amor. Obrigada pela presença, tá? Eu vou falar boa noite pro Vitor Morosini. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Luciana? Bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Todos, sucesso. Muito obrigada pela presença. Obrigado a você. Vou falar boa noite também para a Nádia Pessoa. Tudo bem, Nádia? Oi, Lu, Quanto tudo tempo? bem, não é? Obrigada pela presença. Obrigada a você. Tá lindona, gostei da roupa. Ah, obrigada. E eu vou falar boa noite pro doutor Marco Antônio, psiquiatra, porque eu acho que tem que entender mais ou menos. É uma doença que dá para notar. Você vai explicar tudo pra gente, se é uma coisa que é químico, não é? Perfeito. A depressão tem várias causas, uma delas é uma causa química, física, mas é importante falar desse assunto porque a depressão é a doença no mundo que mais tira as pessoas do trabalho. Que loucura. E o suicídio é, no Brasil, a segunda maior causa de morte entre jovens de 20 a 45 anos. Que coisa Então é um louca. assunto muito importante para a gente discutir hoje. Que bom que a gente vai falar sobre esse assunto. Então, para começar, a gente, como a Renata está aqui do meu lado, e eu sei que ela é uma mulher alegre, como eu falei, batalhadora, uma ótima mãe, para a gente olhar para a Renata hoje, que está super bem, está bonita, sabemos que não é um fingimento, não é uma frescura, é uma coisa que realmente acontece. Quer ver? Coloca aí. Símbolo sexual, Renata Banhara sempre foi uma mulher vaidosa e preocupada com a aparência. No carnaval, chamava atenção pelo corpo perfeito. Mas, após ter contraído uma grave infecção, Banhara diz que pensou em suicídio ao se ver deformada. Quando a dor passa de 3 meses, o organismo para de fabricar as substâncias que são precisas para você viver. Ter prazer, para você Seu ter, cérebro claro. fica negro. Então, não é você que é uma suicida. Não é eu tô com vontade de falar para ela, eu quero ir embora, eu quero parar com a dor, eu quero ir embora. A minha cabeça estava com o líquido de um homem de 110 quilos. Eu me olhava no espelho e via um monstro derretendo. Eu via um monstro deformado. Pensei em me matar. O que vou ser para os meus filhos? Um peso. Não estou suportando essa dor. Num quadro de depressão, a pessoa fica desanimada, desesperançada, não tem mais aquela visão de futuro que ela tinha antes e muitas vezes, por conta disso, ela pensa em suicídio. Ela contou que em questão de minutos não se reconhecia mais. Ele deformava e derretia de forma incontrolável. Começou a sair uma celulite facial do nada. Fui tomar banho, em menos de 10 minutos estava completamente deformada. Em 15 minutos tive paralisia facial. Se eu tenho uma pessoa que tem como ofício trabalhar com a sua imagem, se ela tem essa imagem prejudicada por algum tipo de doença, ela vai perder seu instrumento de trabalho. Isso vai deixar essa pessoa mais angustiada, mais ansiosa. É como um escritor que não consiga escrever mais, é como um jogador de futebol que não consiga mais chutar a bola. Renata revelou ainda que faz uso de medicamentos para controlar a ansiedade. Eu preciso do remédio psiquiátrico para dar uma acalmada, porque a dor não vai passar de uma hora para outra. Eu tenho que suportá-la para não fazer uma besteira. A modelo também fez outra revelação bombástica. Meu quarto são portas que dão para uma sacada larga e meu pé direito é alto e dão uma profundidade. Certo. Eu moro no 21º, mas é um pouquinho mais do que se fosse o 21º num apartamento normal. Por um momento, Renata pensou em pular. Eu queria acabar com tanta tristeza, Lu. Com tanta infelicidade. Ele falou assim, a sua vida sempre foi assim. Não é verdade. Ele falou, sua vida sempre foi terrível. A única coisa que tinha boa na sua vida era eu. E eu não te amo mais.
Aí meu filho pegou, me tacou, assim, me segurou, porque ele é muito forte, ele me pegou e colocou na parede do outro canto do quarto e me travou, assim. E me travou e falava assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E aí ele gritava assim. Ô, Renata, eu sei que você sempre foi uma mulher batalhadora, engraçada, alegre. Você notou que aquela sua tristeza não era uma tristeza normal, que era uma coisa além de somente estar triste? Porque as pessoas às vezes acham que tristeza é depressão, e não é, existe uma diferença. Na verdade, a princípio não, eu achei que era só tristeza, pelo quadro de vida que eu estava vivendo. Eu tinha ficado doente, eu tinha deformado, né? Fui para 36 quilos acima, meu rosto deformou, meu corpo deformou, minhas juntas deformaram. Nesse meio tempo, meu casamento acabou. Então, assim, houve uma desconstrução de toda a minha vida. Eu não tinha onde segurar. Então, eu me via num buraco, num cano escorregadio, no fundo do poço, como você citou, e sem uma luzinha no fim do túnel. Eu não via, não enxergava a possibilidade. E aí eu achava que era tristeza devido à minha condição. Eu não sou especialista, eu não sei dizer para você a parte psicológica e psiquiátrica disso. Eu achava que era tristeza. Eu não entendia como depressão. Você pensou em se matar? Pensei. Você contou isso pra mim, inclusive. Pensei. Em que momento você pensou em se matar? Naquele mesmo que você foi em casa. Um pouquinho antes, né? E depois também. Inúmeras vezes. Você falou que você olhou, você queria se jogar pela janela, né? Não foi isso? Não. Eu não... Na verdade, eu não. Isso foi outra momento, situação. Esse foi um outro livramento que eu tive. Eu acho que quando foi falado para mim que eu não era capaz mais, que eu ouvi isso, né? Eu lembro disso. Eu ouvi isso do meu ex-companheiro, que eu era uma mulher velha, feia, doente, que ele não me amava mais e que ninguém iria me amar mais. Quando eu ouvi isso dele, estando doente e sem perceber que a relação estava naquele limite e que eu tinha que ir embora, aquilo ficou dentro de mim. Então, assim, eu já estava muito triste, isso potencializou minha tristeza e aumentou minha vontade de ir embora. Eu não sabia de que forma eu iria embora, né? Ele me convidou para ir pela janela, mas eu não sabia de que forma. Ele falou, se joga, né? Não teve isso? Eu não te amo mais. Faz um ninguém favor te pra ama, todo seus mundo, filhos não te amam. Então ficou tudo muito bagunçado para mim, Lu. Eu não conseguia determinar aonde eu me... E doente, né? Que você estava com uma doença muito grave. E aí eu vou perguntar para você, que é médico, né? Porque psiquiatra é médico. A pessoa já está passando por uma doença que deforma. Então, morfologicamente, ela está se olhando, não está se vendo. Uma mulher bonita, que vive da imagem, se olha, não está se reconhecendo. Isso é uma coisa grave. Que é uma coisa... Eu me lembro que quando... Não vai dar para comparar, mas quando eu engordei 30 quilos que eu fiquei grávida, eu não estou dizendo que eu fiquei em depressão, mas você se olha e fala, quem é essa pessoa? Porque é uma coisa que acontece muito rapidamente. Então, imagina uma pessoa que está doente, inchada, já está com um problema de se reconhecer. Alguém fala, ninguém te ama, ninguém gosta de você. Isso pode, naquele momento, começar um gatilho. Isso, exatamente. Né? A depressão ela tem várias causas. Normalmente a gente vê uma causa biológica, genética, ou então, às vezes, até uma infecção e tem gatilhos ambientais. Né? Então, esses traumas, essas agressões, roubar os nossos pilares de sustentação na vida e deixar a gente sem encontrar uma saída, sem ter uma esperança. Você vê uma luz no final do túnel. Isso. Esse sentimento de falta de esperança, de falta de saída, de se sentir acuado, é um gatilho. E quando o meio faz isso com a gente, isso é um gatilho que faz com que, em algumas pessoas, isso deflagre. Não é em todo mundo. No caso da Renata, teve esse fator e teve o próprio fator da infecção, que isso também causa uma inflamação no corpo e no cérebro que predispõe à depressão também. E aí a pessoa doente pode, então, ficar com depressão porque está doente? Pode. Na verdade, a gente sabe que a depressão tem 3 causas, né? Uma delas é biológica, que tem a ver com infecções, com questões hormonais, questões metabólicas e genéticas. A outra tem a ver com a história de vida, de traumas, de abuso ao longo da vida. E também devido ao ambiente, quando o ambiente está muito agressivo e não tem fatores protetores, não tem prazer na vida, tem isso só é muito ruim. Cobrança. Quando a pessoa não vê uma coisa boa, a pessoa começa a falar, tá tudo horrível. Eu gosto de falar, né, uma frase para os meus pacientes, que a gente não adoece por excesso de sofrimento, a gente adoece por falta de prazer. Ai, que loucura isso. Então tem que fazer o quê? Tem que arrumar prazer nas coisas simples, andar na praia, falar com amigos, sair com os filhos. Atividade física, exposição à Serotonina, natureza, né? Conexões sociais, tudo isso amigos. Não precisa ser necessariamente um relacionamento, mas ter uma conexão afetiva. A pessoa que né? te acolhe. Aqui está dizendo que a Renata pensou em se matar e que a cantora Simone, irmã de Simária, salvou sua vida? Sim, porque ela começou a me mandar o WhatsApp. Agora eu lembrei.
Eu tinha até esquecido. Olha que engraçado, doutor, parece que não é uma pessoa que, né? Parece que não foi eu, assim. Que bom, passou. Num domingo, eu estava muito mal, eu tomei vários remédios, eu orei, eu rezei, fiz um Pai Nosso, agradeci a Deus, pedi perdão e falei, quando eu dormir, eu quero acordar num outro lugar. Eu deixei a documentação dos meus filhos arrumada, tudo direitinho. Quando eu dormir, eu quero acordar em outro lugar. Eu tomei muito remédio para dormir. Muito. E aí, nesse meio tempo, ela mandava o WhatsApp. A Simone me ficava me mandando WhatsApp. Mas ela não... Engraçado que é aleatório isso. Porque sabe coisa... Tipo, você mandar do além. Do nada. Você tá bem? Eu falei, tô ótima. Mas você tá bem? Eu tô ótima. Tá tudo bem? Tá. Mas amanhã eu quero te mandar para um retiro. Eu quero que você vá conhecer, eu quero que você saia desse seu mundo que você está vivendo e eu quero te colocar num retiro. E eu falei, eu vou assim, quando? Ela falou, quinta-feira. Eu falei, tá bom, eu vou, posso comprar passagem? Me dá seu nome, tudo direitinho, RG. Eu falei, pode. E ela foi comprando tudo. Eu falei, mas eu estava tão longe. Eu falei, eu vou dormir, quando eu acordar eu não vou estar aqui mais. Quando eu dormir, eu não vou estar aqui mais. Eu vou acordar, eu quero a paz, eu quero acordar em paz. Eu não sinto paz, eu não sinto felicidade, eu não tenho vontade de viver. A depressão tira qualquer... Ou depressão ou tristeza, o doutor vai saber, porque ele também me ajudou bastante no processo, né? Eu quero ter paz. Essa vida não é a vida que... Nem de longe eu quero. Isso está monstruoso, isso está horrível. Eu não mereço tanto sofrimento. Então, eu preciso dormir e acordar em paz. Deus há de ter piedade de mim. Eu acho que o suicida pensa muito isso também, doutor, que Deus tem que ter piedade dele. Né? Porque as religiões todas condenam o suicídio, e realmente é perigoso, é condenável, mas a dor é tão grande, tão grande, tão grande, que você pede perdão para Deus de querer tirar aquilo que você tem de mais precioso. E o que você fez? Você foi pro retiro? Então, aí eu dormi, acordei no outro dia como se nada fosse, os remédios não fizeram efeito, não entendo, doutor. Que bom. Foi uma boa notícia, que depende da medicação, mas foi uma sorte, que bom. Acordei enjoada, muito enjoada, mas... E aí você foi pro retiro? Eu fui pro retiro, fiquei nesse retiro, foi muito bacana, uma experiência muito legal, né? De amor próprio, de ensinamento, de fé. A fé ajuda bastante, Lu, a fé ajuda muito. Eu acho que o que mais me ajudou é ouvir as pessoas que gostavam de mim. Você podia ter me ligado nessa época, eu ia te xingar pra caramba. A vida é realmente dura e que o... Ele falou, vem aqui pra casa pra gente rir um pouco. Lindinha. Que a vida é dura, sim, mas que tem que dar a volta por cima, tem que superar, e que existem pessoas que querem bem a gente, que você nem enxerga que as pessoas te querem bem. Você fica foi o que o doutor falou, fica numa situação tão complicada que você não imagina que tem saída e que tem pessoas que te querem bem. Então, você recebendo esse carinho, essa fala, como foi aquele vídeo, eu assistia o vídeo. Então, como foi a atitude da Simone, e eu fui mesmo para o lugar, eu voltei bacana, eu voltei com minha fé em dia. A fé tem a ver também, né, doutor? A fé ajuda. A espiritualidade ajuda. Acreditar, não importa a religião, mas importa a fé. A gente acreditar que existe algo maior que conecta a gente, né? Isso é importante. Foi assim que eu voltei de lá, acreditando. Agora o Vitor. Vitor, agora a gente vai para cima de você, viu? O ator e hoje piloto de avião Vitor ocupou o noticiário ao cair do 5º andar de um prédio e, por um milagre, o Vitor está aqui hoje, ele vai contar a sua história. Eu quero relembrar um pouquinho, você vai me dizer o que aconteceu. Coloca aí. O uso do álcool e outras drogas aumenta o risco de depressão. E a história de Vitor Morosini ilustra bem o caso. O ator atuou na novela Belíssima. Pra mim tá sendo maravilhoso trabalhar nessa novela com essa artilharia pesada de atores como Lima Duarte, Cláudia Raia. E eles me ajudaram muito, principalmente em cena, né? Que eles ajudam a gente a se posicionar ou falar o texto de um jeito ou de outro. Fez o papel de Isaac, o filho da personagem de Cláudia Raia. E não se fala mais desse assunto, acabou! Eu não quero, mamãe! Eu já falei que eu quero ser judeu como meu pai. Entende? Shine the gold! Também participou do seriado Sandy Júnior, além de Escrito nas Estrelas em 2010. Em agosto do ano passado, passou pelo maior susto de sua vida. Caiu do 5º andar de um prédio em Barretos, interior de São Paulo. Foi salvo por conta dos fios de eletricidade que amorteceram a queda. Os fios estavam isolados. Se eles estivessem ativados, eu ia tomar um choque enorme. Eu ia tomar mais de 13.000 volts de choque e ia morrer. Vitor teve diversas fraturas, passou por 5 cirurgias e ficou mais de 3 meses em uma cadeira de rodas. Eu só pensei, antes de eu pular, eu falei, cara, eu sou da paz. Tô na paz, Deus tá comigo.
E tava mesmo, né? Porque eu vivi. Tudo aconteceu após um surto em consequência do uso de drogas. Vitor chegou a se internar 6 vezes em clínicas de reabilitação. O apoio da mãe foi fundamental na luta contra a doença. Nossa, Vitor, essa história eu vejo que você até se comove um pouco. Você tentou suicídio, foi isso? Tentei num desespero, né? Por quê? Porque eu tive um surto psicótico devido ao uso excessivo de maconha. Olha, isso é interessante falar, viu? É. Que as pessoas dizem que a maconha é inofensiva, aí a gente pode usar o seu exemplo para dizer que não, né? Assim, ó, Luciana, pra mim realmente não dá, entendeu? Tem gente que é mais resistente, tem gente que tem problemas com maconha devido à genética também, né? E assim, eu vou fumando muito, o doutor entende disso, né? Você Ele teve sabe um que causa surto também. psicótico? Um surto Porque fumou psicótico muita feio. maconha? Eu fiquei um ano e 8 meses fumando direto, todo dia. Fumava 5 baseados por dia, Nossa. né? Era bastante mesmo. E virou meio que rotina Mas mesmo. por que? Por que você não tinha uma vida que te interessasse, não praticava esportes? Não, eu fazia as coisas, mesmo fumando eu fazia as coisas. Você É que eu gostava do conseguia? efeito mesmo, né? Eu gostava de, vamos falar a verdade, eu gostava de ficar doidão mesmo. Mas você conseguia trabalhar, fazer esportes? Conseguia. Jura? Eu fumava para pedalar, para jogar bola. Para. Então... Fumava para pedalar? Pra assistir televisão. Mas as pessoas fazem isso? É que, na verdade, né, a maconha, para quem tem uma genética relacionada à esquizofrenia e transtorno bipolar, antes dos 25 anos, ela deflagra essas coisas. E o que acontece é que, às vezes, a pessoa está muito agitada e usa a maconha como se fosse um remédio... Mas vai para ginástica? Para diminuir a agitação dela. Mas isso funciona por um tempo. Depois de um tempo, isso leva a um quadro bastante grave e vai prejudicando a capacidade da pessoa fazer as coisas. Mas aí você surtou um dia? Surtei. Teve um dia que eu... E eu achava que eu não ia surtar assim, Luciana, porque eu já tinha surtado outras vezes. Ah, peraí, então calma. Eu tive calma. outros surtos já. Então você já teve uns surtos, então você já tinha um problema de doença, não sei se é bipolar ou esquizofrenia, já tinha tido Uma predisposição, né? Tá. Uma predisposição genética. E você não estava vendo que isso estava te prejudicando? Não, pra mim, dessa Tava tudo última vez, certo. por exemplo, eu achei que não fosse mais acontecer. Porque como tinha acontecido outras vezes, eu falei, agora eu sei como é que é a causa do surto e tudo, e achava que eu podia controlar isso. Como é que foi? Um dia você acordou, fumou? Foi não. Um dia que eu acordei assim, eu fui no banco pra receber um dinheiro. Eu tava de moto, eu tinha uma moto na época, né? Quer dizer, fumou, já pegou a moto, já é louco, né? Realmente Louco, a pessoa não chapado, é... né, meu? Não tem nem graça, eu sempre tô rindo, né? É feio demais isso. Tá rindo Aí de nervoso, né? Tá rindo de nervoso, rindo porque eu sei a cagada que eu fiz, Isso né? é muito grave. E aí eu peguei a moto, fui no banco, voltei, eu vi uma cena lá vi uma cena do vizinho ali, achei que fosse pra mim, e do nada estalou já, deu aquele estalo no cérebro, eu falei, pô, tá me perseguindo aqui, pô, tem alguma coisa errada, tem televisão no quarto, Ixi. minha mãe ali tá contra mim, entendeu? Nossa, surtou mesmo. Surtei, peguei as coisas na mochila, coloquei as coisas dentro da mochila, peguei minha moto e fugi. E aí? E aí eu fui pra Jaborandi, que é uma cidade perto de Barretos, onde meu tio morava, que ele é falecido já, pra pedir ajuda pra ele. Ok. Porque ele era policial. Que foi o que falaram pra Entendeu? gente também, que precisa de ajuda de amigos. Então, eu precisava da ajuda do meu tio, Tá, na verdade. e Apesar aí? de não ter muito contato com ele. E aí eu cheguei lá e tava viajando. Ele foi viajar, eu não sabia, né, que ele tinha viajado. Claro. Ele foi pra Maceió. E aí eu encontrei o caseiro no sítio. Ok. E o caseiro falou pra eu ir pra Barretos, que é uma cidade perto ali de Jaborandi, e ficar no hotel, hospedado no hotel, esperando meu tio chegar de viagem. Ok. Aí foi aí que aconteceu no hotel, né? Você já estava em depressão. Não era depressão, Você tava em tava em euforia. surto, em euforia. Tava em estado eufórico. Tá, e aí? Eu dormia pouco, eu dormia 4 horas por noite. Então já é um sintoma que não tá indo alguma coisa, não tá indo bem, né? Sintoma sugestivo de um quadro que é o oposto da depressão. É que a gente fala oposto da depressão, parece que é uma alegria muito grande. Não é. Bipolar, não é isso? Exatamente, né? É que esse A quadro... euforia antes da queda. Isso, esse quadro ele pode levar ou a pessoa a fazer quadros impulsivos muito graves, né? Ou se agredir, gastar rios de dinheiro, fazer comportamentos de risco e depois cair para uma depressão muito grave. Eu já vi gente que faz tatuagem, fica nessa euforia e começa a fazer tatuagem. Eu falei para um amigo meu outro dia, assim, para. Que são coisas que ela se arrepende depois. Então. São coisas Eu mesmo impulsivas. fiz tatuagem. Tá vendo? Eu mesmo fiz várias quando eu tava doido. Eufórico. Inclusive que tive que cobrir a tatuagem porque eu não gostei, né? Me arrependi. E aí, e aí você tava lá, como é que você foi pular da janela? Ah, tá. Então, aí a história eu vou abreviar, né? Pra não falar Antes, tudo. assim, minutos antes, o que você Minutos pensou? antes, eu acordei, era umas 4 da manhã. Jovem, bonito, tudo certo, Não, era umas saudável. 3 da manhã, Acordei umas 3 da manhã e falei, vou tomar banho. Eu fiquei 3 horas no banho, já surtado, né? Imaginando que tinha gente atrás de mim e tudo. Eu falei, não tenho o que fazer. Aí eu mandei um WhatsApp pra minha mãe.
Ai, coitada da sua mãe. Coitada, ela tá ali, inclusive, né? Coitada da senhora, sua mãe. Aí eu mandei um WhatsApp pra ela falando que eu precisava de ajuda, precisava ser internado e tudo, né? E aí eu mandei mensagem pra ela, só que ela tava na rua e a bateria acabou do celular dela. Ai, para. E ela não respondia mais. E aí? E aí quando ela não me respondeu, eu falei, surtou. vou ter que pular. Vou acabar com isso. Do 5º andar, cara. Do 5º andar, e era alto pra caramba, né? Você foi... Eu tenho medo de altura, Luciana. Isso que eu não Você entendo, pulou? entendeu? Eu pulei, cara. Da primeira vez eu fiquei em pé. Sabe aqueles ar-condicionados que fica fora do hotel? Sei. Então, aí eu subi, fiquei em pé ali Para. e voltei pro hotel. De novo, voltei pro quarto, depois subi de novo. Aí eu ouvi batendo na porta do quarto. Na hora que bateu, assim, eu só falei, não tô entregue na mão de Deus. Aí você pulou? Pulei. E aí, dei um Vitor? impulso, pulei de peixinho ainda. E aí, na hora que eu caí, tinha uns fios elétricos embaixo, que graças a Deus estavam desativados. Que sorte. E aí, quando eu caí em cima do fio, ele amorteceu a queda e mesmo assim eu me quebrei inteiro, né? Você quebrou o quê? Só que se não fosse... Eu quebrei os 2 pés, dedo do pé, coxa, fêmur, né? Fêmur, tíbia, ombro, costela e vértebra. Para. Me quebrei inteiro. Fiquei no hospital lá, na UTI. Fiquei quase 2 semanas na UTI. Fiz 5 cirurgias. Só que se não fosse os fios, eu não estaria aqui. Agora, a outra sorte que eu tive é que eu não bati a cabeça, né? Se eu tivesse batido a cabeça no chão, podia ter ficado... Quando você acordou e estava vivo, você quis viver ou você quis morrer? Não, então, na verdade, na hora que eu caí no chão, eu não desacordei em nenhum momento. Você se deu conta do que tinha feito? Me dei conta, falei, Você arrependeu? Na verdade, assim, o que eu pensava, como eu estava no surto, eu caí, só que eu pensei assim, eu não falei, é lógico, eu pensei para dentro de mim. Agora eu vou morrer? Ou... Não, eu falei, graças a Deus estou vivo. Eu pensei, falei, graças a Deus, assim, pensando, né? Só que até então eu caí, eu estava em choque no chão. Eu fiquei em choque e eu só sentia minha perna torta, só. Ai. Sentia minha perna parecia um graveto, sabe? Eu sempre pensei nisso, que a pessoa que quisesse se matar, o que ela pensaria? Agora a gente descobriu, tentou se matar, chegou lá e falou, ainda bem que eu não morri. Que bom. Você tá feliz de estar vivo? Muito feliz, todo dia eu agradeço a Deus por estar vivo, então, cara. Fala aí para as pessoas que pensam nisso, que não vale a pena, fala. Então, as pessoas que usam e tudo tem que tomar cuidado, assim, porque algumas pessoas são muito sensíveis à droga e é uma doença traiçoeira, uma doença que vem e você não percebe. Quando você vê, você já tá fazendo merda por aí. Desculpa a palavra, mas você tá fazendo cagada. E quando não sobra pros outros também, né? Às vezes o cara pega o carro bêbado aí e mata um inocente também, entendeu? Então, eu acho que é um caminho que desde os 15 eu usava, né? Agora não uso mais. Então, é um caminho que eu aprendi na dor que não vale a pena Vitor, mesmo. você tá medicado hoje? Tô indo pro psiquiatra. Você consegue ter momentos de felicidade? Consigo, não. Hoje eu sou feliz, cara. Olha, voltei a pedalar. Pra ele aí, ó. Aplausos pra ele, que bom. Tá pedalando, tô vendo um sorrisão. Pedalando agora, né? Que bom. Eu sempre fui esportista, né? Assim, eu venho de uma família que gosta de esporte, então... Que bom, parabéns. E aí eu voltei a pedalar de novo, né? Eu fiquei 4 meses na cadeira de roda, sem andar. Você vê, aí começou a dar valor, né? Quando pode andar. Nossa, pode... você dá valor até quando você vai no banheiro, você dá valor. Entendeu? Quando tiro da gente, as coisas que a gente leva assim, muito que... a gente pode andar, no tempo, quando para de andar, vê o quanto é importante, né? Até de ir no banheiro. Eu tinha que tomar banho de cama, né? Nossa, a gente dá um valor de poder andar daqui ali, poder correr. Já tem um valor absurdo. Não é? Com certeza. Parabéns pela sua Só uma vitória. observação, como foi importante ele falar com a mãe dele, né? Nossa, mãe. Jovens que estão nos vendo, se vocês tiverem desespero, confie na mãe de vocês. Mãe é mãe. Bloqueiem do cérebro. Não posso falar pra minha mãe, fala com a sua mãe. Porque eu falo isso pros meus filhos. Às vezes você pode tá longe de mim, você pode estar na pior situação. Lembra que você tem mãe, que a gente, né? todas as mães, a sua mãe foi maravilhosa. Até mãe dos outros, porque vou falar, quando a gente é mãe de um, qualquer filho de amiga me liga, eu paro que eu posso te ajudar em quê agora? Porque é verdade, né? Quando a gente tem filho, a gente é mãe de todos. E a gente sabe quantos adolescentes estão sofrendo por causa de droga e tudo mais. Então, você que é jovem, se você não tem coragem de falar com sua mãe, fala com a mãe do seu amiguinho. Mas às vezes não é Ninguém vai te julgar e te condenar. Claro, às vezes não é tem nem mãe droga, não, legal, às vezes é depressão. Eu perdi uma sobrinha assim, filho de uma amiga minha, exatamente assim. Horrível. Ô, Nádia, você também teve um problema. A gente vê você toda fortuna, toda bonita. Me conta um pouco a sua história. Oi, Lu. Você teve depressão? Tive. E parece que foi desencadeada por rejeição. Isso pode acontecer também, não? Pode. Na verdade, pode ser um gatilho, né? Essas frustrações, o abandono, né? Isso pode ser um gatilho muito forte. Conta pra gente. Eu fui rejeitada por pessoas que eu gostava muito. E depois disso, que eu fiquei... Como é que eu posso dizer? Sem paciência. Comecei a ficar sem paciência para nada.
Brigava muito com meu marido. Ele te rejeitava? Não, não foi ele, não. Tá. Foi a família dele. Ok. Brigava muito com ele, ficava irritada e ficava querendo buscar entender o porquê. E eu não sabia o porquê eu tinha sido rejeitada, porque eu era uma pessoa tão bacana para eles, eu tinha eles como minha família. Eu ficava sem entender e fiquei buscando isso, buscando por uns 3 anos a 4 anos. E depois de... Há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, eu descobri que eu estava com depressão. E aí foi quando eu fui no médico. Na verdade, eu fui em vários médicos. Fui no psicólogo, ele falou a mesma coisa. Fui no psiquiatra, ele falou a mesma coisa. Depressão. Você está com sintomas de depressão. Você toma remédio? Eu tomo. Melhorou? Melhorei. Agora, doutor, a depressão, no caso dela, dá para medir? É uma coisa que você possa medir? Tem a baixa de serotonina? Dá para medir? Então, hoje em dia, a gente tem alguns exames que ajudam a gente a pensar um pouco no diagnóstico, mas o diagnóstico ele é clínico. Né? Então, a gente pede exames para excluir que tem algum problema na tireoide, que tem algum problema hormonal. A gente pode fazer algumas dosagens, mas o diagnóstico é clínico. E aí tem algumas escalas, alguns questionários que a gente usa para tentar determinar o grau da depressão. Mas a depressão é eminentemente clínica. Então, vale a pena uma boa história, uma boa avaliação médica para poder chegar no diagnóstico. E que remédio que dá? É para regularizar os hormônios? Assim... Falando de uma forma muito simples, Luciana, são três neurotransmissores que estão diminuídos: serotonina, dopamina e noradrenalina. Entendi. E a ideia é, serotonina tem a ver com ansiedade, dopamina tem a ver com prazer e motivação, noradrenalina tem a ver com energia. A ideia é que a gente escolha medicações que possam reequilibrar isso para que o cérebro possa reaprender a funcionar de um jeito normal. Mas tem medicamentos até naturais para isso, né? Aminoácidos, não tem? Tem alguns fitoterápicos que ajudam, tem alguns suplementos alimentares, ômega 3, né? Tem muito estudo com ômega 3. Eu tomo ajuda, né? ômega 3, vitamina D. Minha testosterona estava zerada. Eu estava com a testosterona de uma senhora de 80 anos. A vitamina D, o sol, né? Ajuda muito. Exposição à luz do sol é muito importante, viu? Isso tem um efeito antidepressivo importante. Você sabe que é interessante? Isso não tem muito a ver, mas todas as vezes que eu viajo, e eu viajo muito, eu chego triste. É uma coisa engraçada. Todas as vezes. E olha Países escuros, né? Eu não sei. Eu chego de viagem arrasada, triste. Não importa que eu esteja de férias de lua de mel, o lugar mais lindo que eu estou indo para minha casa. No dia que eu chego triste. Eu pego, eu durmo e vou pro sol. Aí eu melhoro. Isso é importante, né? Porque a luz do sol não precisa tomar sol na pele. Mas a serotonina, ela é produzida quando o olho encontra a luz do sol. Mas é então, você deixar a luz do sol bater no seu olho de manhã tem um efeito antidepressivo. Mas é engraçado porque eu viajo a minha vida inteira. No dia que eu chego triste. É uma coisa... Agora, você hoje está medicada. Você está casada ainda? Tô casada. Como que você lida agora com essa rejeição? Você vê de uma forma melhor? Você consegue lidar? Vejo de uma forma melhor. Eu entendi que... Não é com você, né? Não é comigo, eu não fiz nada, e sim com a outra pessoa. Certo. E eu tenho que entender que aquela pessoa tem escolhas. Claro. Opa, boa isso. E no caso, quando você estava no reality show, em algum momento você teve depressão? Não, acredita? Isso é bom. Eu acho que no meio da guerra a gente não consegue ter depressão, é depois, né? Depois da guerra, que foi até a Renata que falou isso. No meio da guerra você tem forças para lutar e para sair da guerra e vencer. Mas quando você sai, aí ela te pega. E como foi lidar com as redes sociais quando você saiu? Porque hoje as pessoas não têm dó em rede social, né? Nossa, é horrível até hoje, porque... as pessoas não têm dó. Não tem As pessoas limite. massacram os outros, é uma coisa de louco. Ninguém... É como se você não fosse uma pessoa. As pessoas falam mal, xingam, é como se estivesse falando com ninguém. Realmente não tem o menor, assim, apreço por um outro ser humano. É horrível, Lu, vou te falar. Mesmo, né? É triste. Você vê que as pessoas não estão amando as outras. O que você faz? Você bloqueia? Você lê? Eu leio, sabia? Você bloqueia? Eu leio, mas eu fico mal. Aí eu tento não ler, mas eu leio mesmo assim. Você não bloqueia tudo?
Eu bloqueio às vezes, mas às vezes eu não vou fazer eu bloqueio isso, tudo, deixa uma por pra uma. lá. Eu adoro, fico no banheiro naquele momento meu e fico lá e bloqueio um, bloqueio dois. É o jogo da paciência moderno. Adoro. Eu falo assim, a sua falta de sorte, você não vai poder me ver mais. Vai ter que criar um outro perfil. E cria, viu? Mas aí eu fico bloqueando, aí uma hora para, né? É o jogo da paciência. Então fica uma dica para todo mundo, é o jogo da paciência moderno. Fica lá, Bloqueia. bloqueia. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha na cara da pessoa e eu começo a dar risada. Aí eu falo, entendi. Nunca é a Gisele me xingando, sabe? Claro. Ou a Ana Hick, ou a Sabrina. É sempre umas pessoas que realmente não estão felizes. Porque para você sair da sua vida para xingar outro... Agora, se fizer uma crítica construtiva, a pessoa lê e fala, não é verdade? Por que não, né? É uma coisa... Agora, é muito... Desculpa, Lu. Pode Outra falar, coisa que falam muito para mim até, que eu tenho muito medo disso, dessa responsabilidade, assim, você é exemplo de superação. Eu acho que a gente aqui, nós três, eu não sei se posso falar para vocês, mas pelo menos é o que eu imagino, doutora, eu não sou exemplo de superação, eu sou exemplo de luta. Então, eu tenho muito medo que as pessoas depositem em mim uma confiança muito grande, porque eu luto todo dia. Tudo bem, mas né? é isso. Todo mundo, todos nós lutamos todo dia. Não é uma superação definitiva, porque... O senhor pode falar mais depois sobre isso? É um porque dia por vez, né, doutor? Muito sobre isso. Ai, você é exemplo de superação. Às vezes eu estou em casa, nem estou tão feliz assim. Não estou dizendo que eu esteja em Me depressão. liga dessa vez, né? Imagina, obrigada, amor. Mas às vezes eu estou assim, né? E você pensa, e aí você lê, você é um exemplo de superação. Calma. Como foi fácil para você? Como é fácil para você? Eu leio muito isso. Rê, foi muito fácil para você. Como é que você saiu dessa? Eu ainda estou. Então é muita responsabilidade que eu tenho. Eu quero dizer que todo dia é um dia de luta. Um dia por vez. Olha, a atriz e cantora Kelina é outra famosa que sofre há anos com depressão. Ela chegou a morar em um abrigo por conta da doença, gente. Vamos entender um pouquinho essa história. Luciana Gimenez, eu estou aqui com a atriz e cantora Kelina, que participou do Popstars, fez sucesso na série Filme Antônia e também participou da Fazenda. Você veio a público para contar, para falar, sim, eu tenho depressão, eu já enfrentei momentos difíceis, a gente quer saber como é que você está agora. Depressão é o que eu sempre digo, né? Tem que se levar a sério, né? Mas depressão é como gripe, que é o que dizem, né? Já ouvi muito dizer isso. E não é. Na verdade, é um caso muito sério, que tem que se cuidar, tem que se tratar. Família, dê atenção aos seus filhos adolescentes. A qualquer pessoa, prestem mais atenção nos amigos, sabe? Isso é um recado para a sociedade. Prestem mais atenção no próximo, na família, em amigos, em filhos, porque a pessoa pode estar com depressão e você não sabe. Passei por uma clínica de tratamento, toda especializada nesse assunto, com psicólogos, psiquiatras, terapeutas, sabe assim? Então, no período em que eu sumi. Você sumiu? Por que você sumiu? Deu na Record, deu em todo lugar. Ela saiu dizendo que ia pra rua, porque dentro de casa não dava mais. E ela ia procurar um abrigo, um albergue, alguma coisa nesse sentido. É muita pressão, gente. É muita pressão. É conta chegando em casa, você sem trabalho. Você procurou alguns amigos? Procurei. E eles disseram que, não posso te receber. E eu vou te falar... Amigos famosos? Sim, também. Também. Um dos motivos que causa a depressão é a falta de sinceridade. A falta de sinceridade nas pessoas, a falta de verdade, nos causa tristeza, que nos leva a uma depressão. Você, inclusive, pensou em suicídio. Suicídio. Suicídio, assim, graças a Deus, vou te falar uma coisa. Pensei, mas foi breve. Você falou da falta de amizade e também da falta de espaço no trabalho. Por quê, Kelina? Nós artistas, estamos sem espaço para trabalhar. Porque se formou a chamada panelinha, onde só vai amigo do amigo. Se dá bem quem é amigo do amigo. Tem um trabalho bom quem é amigo do amigo. Arruma um espaço perante o sol, que é de todos, ser amigo do amigo. O talento fica em segundo plano. O mérito em segundo plano. Isso é muito triste. Isso enfurece quem é artista. Você acha que isso contribuiu para a sua depressão? Você querer trabalhar, você querer mostrar o seu talento, você fez tanto sucesso. Claro que contribuiu. Sem dúvida, contribui.
Eu quero trabalhar, eu tenho todo o preparo para trabalhar, sabe? Eu fiz aula de canto, eu fiz vários trabalhos, o meu currículo é lindo. É verdade, talentosíssimo. Sabe, assim, com toda a humildade do mundo, eu tenho coragem de dizer, gente, eu tenho de um currículo. Por que eu não arrumo trabalho? É só de vez em quando. Porque eu fico sabendo por trás das câmeras das panelinhas, sabe? Isso enfurece quem é artista, enfurece, né? Então, e como se resolve isso? Fala pra mim. É difícil. É difícil. Como se resolve? A questão é você ficar enfurecida e pronto. Fiz a Fazenda 8. Sim. Né? Tem um momento em que a voz na casa tem uma pessoa responsável pelos remédios. Pelos remédios, porque tem participante que faz uso de remédio e essa voz vem e anuncia. Chama os participantes. Exatamente. E esse lance de anunciar os remédios virou chacota. Uma falta de educação imensa. Porque, no caso, na época, eu estava sendo medicada, né? Sim. Que eu me recorde, a Mara estava sendo medicada, né? A Rebeca Guzmão, atleta, ela tinha passado por uma depressão e ela não aceitava esse lance da chacota, né? Porque o Douglas Sampaio, que ganhou, chegou a dizer: Kelínia, você tá muito lerda, deve ser o seu remédio. Você voltou a viver, eu posso dizer isso? Voltei e hei de não fugir mais como eu fiz. Hei de não fugir mais como eu fiz. Eu quero um tempo. Vou largar tudo e vou procurar um lugar para dar um tempo. Hei de não fazer mais isso. Enfrente o monstro de frente. Não que a vida seja feia, mas enfrente a vida de frente. Posso dizer hoje que sou uma pessoa firme. Firme em que sentido? De olhar a vida com a cabeça levantada. Em minha vida, eu sempre quis ser feliz. Eu acho que ficar fora da mídia com uma pessoa que sempre foi famosa é uma coisa que também é muito difícil, né? Qualquer mudança no status quo, na sua vida profissional, realmente difícil. Tem que ter um backbone, uma estrutura muito forte. Mudanças, indefinições, incertezas, dilemas gastam energia mental. Isso gera... O nosso cérebro tem que trabalhar mais para adaptar à mudança. E isso é um fator de risco para a depressão. Doutor, eu tenho uma pessoa que eu conheço, ela sempre, uma pessoa que anda com depressão, e ela me fala assim: o problema é que eu não tenho felicidade, é o que você falou. Então, eu não tenho um namorado, aí não tenho um trabalho, aí não tem dinheiro. Quer dizer, são várias coisas que estão faltando. Sim. Se a pessoa tem um problema numa coisa, eu acho que é mais fácil. Mas quando faltam várias coisas, eu falto o namorado, e falta o dinheiro, e falta o trabalho, falta o reconhecimento profissional, a pessoa acaba não se vendo em lugar algum. Ela fala: e por que eu estou aqui? É que aí entra num ciclo, né? Começa a acontecer isso, aí o cérebro ele muda e a pessoa começa a ficar para baixo, ela começa a se cuidar menos, a interagir menos com as pessoas. Aí os outros se afastam dela. Aí ela fala: puxa, realmente ninguém me quer mesmo. E aí ela acaba se cuidando menos. E aí isso vai entrando num ciclo, que é o ciclo da depressão, que uma hora a gente tem que resgatar a pessoa disso, porque ela acaba não achando saída. E a pessoa, se tomar um medicamento para depressão, depois pode sair do medicamento no momento melhor? Não, a ideia é assim, né? Todo tratamento, quando a gente começa ele, tem que ter começo, meio e fim, né? Então o objetivo de todo tratamento é chegar uma hora e a pessoa parar. É que algumas pessoas vão ter que usar por mais tempo do que outras para evitar a recaída. Mas sempre o objetivo de um bom tratamento é ele ter começo, meio e fim. Como é que a pessoa sabe que com depressão não está triste? Vamos dizer, a pessoa perde um ente querido, morreu uma pessoa que ela gosta muito, ou um marido, ou um filho que realmente eu acho que a pessoa nunca se recupera, não consigo imaginar. Mas como que a pessoa sabe a diferença entre tristeza e depressão? Perfeito, tem vários critérios, mas para sair de uma forma muito simples, depressão não é tristeza, né? Eu gosto de falar que depressão foi um termo que a psiquiatria roubou da geografia. Depressão quer dizer afundamento, não precisa vir tristeza. Então tem um afundamento da energia física, tem um afundamento da energia mental e uma perda da capacidade de sentir prazer. Esses são os sintomas-chave. Mas vem também irritabilidade, alteração de sono, alteração de apetite, vem um sentimento de culpa muito grande, mas os principais é a diminuição da energia física e a capacidade de sentir prazer. Você teve isso, Renato? Eu tive. Tudo isso, esse combo, né? Acho que é um combo comum a todos, é a vala comum de... Você teve isso também? Tive. Quase perdi meu marido. Porque... Difícil para os entes queridos também, né? Em uma determinada fase da minha vida também tive.
depressão. E é engraçado que a gente ouve as pessoas falando, mas aí então a pessoa é rica não tem depressão, a pessoa é famosa não tem depressão. Calma, gente, conhecemos vários casos de pessoas ricas e famosas que se mataram. Whitney Houston, a pessoa era... Robin Williams, quer dizer, o cara ganhou Oscar, o cara genial, morreu, quer dizer, se enforcou, uma coisa horrível. Quando eu falo da Whitney Houston, uma voz de anjo, tudo, a gente olhando e falando, mas como que essa mulher linda, jovem, com dinheiro, com essa voz se mata? A gente não sabe o inferno que a pessoa está passando, né? Assim, e as pessoas não têm noção que, como artista, às vezes, tem que fingir tanto, né? Eu vejo aqui são 3 artistas, pessoas que estão na mídia. É muito difícil você colocar aquele rosto feliz quando você não está bem? É uma pressão extra? Eu acho que em tudo, né? Eu acho que as pessoas desumanizam um pouco o artista. Não tem ideia que ali dentro tem um ser humano que tem as suas dificuldades, que tem as suas responsabilidades, que às vezes são maiores do que ele pode aguentar. Até porque eu não consigo... Se eu saio da porta da minha casa para fora, você não consegue ser discreta, você não consegue ninguém não te conhecer. Alguém te conhece, alguém te cobra alguma coisa. A pressão externa é muito grande. Tem que estar feliz. Tira uma foto comigo, Renata. Você não está feliz. Quantas vezes eu colei cílios com o olho cheio de lágrimas? Quantas vezes eu me maquiei, né, com o rímel borrando? Isso é uma coisa muito normal, né? Enfim. Normal. Os comediantes, as pessoas acham que o comediante é a pessoa mais feliz do mundo. Pelo que eu li pouco antes de vir aqui para o programa, e fiquei até assustada, que os comediantes geralmente têm tendência a ter muita depressão. A gente vai falar sobre isso. Não, a gente vai falar justamente sobre isso. Foi bom você ter falado que, por exemplo, esse bom humor que ela está falando, às vezes entra em depressão. Pois é, gente, muitos artistas que vivem disso, que ela falou do sorriso, de dar risada, de fazer com que possamos dar risada, sofrem muito com esse mal, que é a depressão. Coloca aí. A depressão não poupa nem quem vive do riso. Eu tô passando por uma coisa que eu não sei o que é e não sei como resolver. O ator Jim Carrey luta contra o distúrbio desde 2004. Robbie Williams, que fez tanta gente rir, tirou a própria vida aos 63 anos, vítima da doença. No Brasil, Chico Anísio revelou como superou o problema. Se não fossem os remédios que a psiquiatria dá, se não fosse isso, eu não teria conseguido fazer 20% do que eu fiz. O humorista Dedé Santana também foi vítima. Você sentiu tristeza ou foi depressão? Olha, com meu irmão e com o Beto foi uma depressão mesmo. O Whindersson Nunes é um dos influenciadores digitais de maior sucesso no mundo inteiro e reúne 34 milhões de pessoas em seu canal. Por mais que achem que eu tô obeso, tô nem aí se eu visto GG. Em depoimento ao Fantástico, o humorista comentou o assunto. Ficava conversando comigo mesmo à tarde, ali em cima, quando eu já ia ver, tava tudo escuro, já era de noite. Meu Deus do céu, preciso tomar um banho. Entendeu? Escovar os dentes e ir no shopping e assistir a um filme e fazer alguma coisa, porque acho que não tô batendo bem das ideias, entendeu? Então aí eu me preocupava. Quando você tá nessa situação, você quer encontrar um culpado e a pessoa que tá com você vai decidir se ela segura as pontas ou não. Heloísa Perissé usou o bom humor para falar sobre a depressão. E aí, você tá medicada, Lulu? Eu sou medicada. Eu sou medicada. Eu não estou, Somos medicadas. Bom, eu tenho aqui uma humorista que é a Thaís Teixeira. Boa noite, Thaís. Oi, Luciana. Tudo bem, boa querida? Noite. Tudo ótimo, e você? Tudo tá bem. Linda hoje, viu? Muito obrigada, amor. Muito obrigada. Maravilhosa. Deixa eu te perguntar uma coisa. As redes sociais, você é uma humorista. Todo mundo acha que o humorista está sempre rindo. Você é uma mulher feliz normalmente? Eu sou bem humorista. Eu nem me considero humorista, me considero bem humorada. Né? Nordestina é tudo assim mesmo, a gente ri de tudo, a gente faz graça de tudo. Okay. Eu sempre falo para os meus seguidores que antes da gente falar, a gente já conta uma piada. Agora, você teve depressão. Mas a gente fica triste, viu? Também. Você teve depressão? Sim. E o que foi o trigger, que é o gatilho? Qual foi o gatilho para você? Interessante que eu vou puxar o gancho que vocês falaram agora sobre a rede social. As pessoas acham que a internet é a terra sem lei, onde as pessoas podem falar e, por sermos figuras públicas, elas se acham no direito de colocar a colher delas na nossa panela. É impressionante. E quando a gente chega na rede social,
a gente chega imaturo, a gente chega despreparado, porque a gente acha que vai se deparar com um ambiente, né, de glamour, só vai ser alegria, as pessoas vão sorrir, principalmente pelo fato de nós atuarmos nesse segmento de comédia. E as coisas não são assim. Quando tudo começa a dar certo, as pessoas começam a apontar para você. Ai, não tem graça nenhuma, ixi, que menina forçada. Ai, sai daí, vai estudar. E às vezes a gente não sabe lidar com esse tipo de coisa. E é aí que a gente vai evoluindo, a gente vai testando a nossa resistência. E num dado momento, as coisas tudo acontecendo. E eu, como assim que eu tô ficando triste, né? E elas sempre vêm com argumentos assim. Ah, mas você não aceita crítica, é uma crítica construtiva. Eu disse, meu amor, vem cá. Crítica construtiva de quem muitas vezes nunca construiu nada. Boa. E aí eu achei interessante que você falou. Às vezes eu vou olhar... E pegando no âmago, né? Quer dizer, xingando. Nunca tomou um café comigo, como é que vai opinar na minha vida? Não sabe quem eu sou, não sabe de onde eu vim. E nós não somos obrigados a gostar das pessoas. Claro. Mas eu aprendi com a minha mãe, eu acredito que você com a sua também, que nós somos obrigados a respeitar as pessoas, as escolhas delas, as decisões delas. E tá na rede social é isso, né? E é muita coisa. Você tem 1,5 milhão de seguidores, Tem certo? 1,5 milhão de seguidores. Você sente a pressão de ter que postar sempre? Ah, mas eu posto sempre, né? Diferente dos artistas do YouTube, que postam 2, 3 vídeos, eu posto 100 vídeos todos os dias. 100 vídeos. Né? E quando estava com depressão, postava igual? Se eu te disser que sim, porque as pessoas buscam a minha rede social querendo alegria, querendo ver entretenimento. E foi nesse momento que eu vi o quanto eu sou muito mais forte do que o que eu imaginava. Eu disse, poxa, cara, eu sou minha fã. E eu acordava de manhã, não tinha vontade de gravar. Aí, quando eu abri o direct, eu via uma seguidora falando assim, poxa... Tô com saudades? Não é tô com saudades. Vai muito mais além do que isso, é agressivo. Eles falam assim, você me tirou da depressão. Eu vivia tomando medicação, eu não saía de casa... O meu marido me maltratava e depois que eu passei a acompanhar os seus vídeos, você me motiva. Todos os dias, antes de sair de casa, antes de fazer qualquer coisa, eu lhe assisto e isso me motiva. Eu disse, como é que pode? Tem alguém com um problema maior do que o meu. E eu disse, eu não posso parar. Né? Eu não vim para a rede social para qualquer coisa. Eu vim fazer a diferença. Eu não cheguei aqui de qualquer forma. E quando a gente pensa dessa forma, a gente já está evoluindo. É verdade. E foi assim que aconteceu. Né? Você chegou a tomar remédios, não? Não. Eu tenho uma fé muito forte. As pessoas costumam falar sobre um termo chamado fé inabalável. E eu entendi que eu tenho uma fé inabalável. Que mesmo com tantas contradições, com tantas controvérsias que a gente passa no dia a dia, com tanto ataque, ainda assim a gente se vê forte porque a gente tem um propósito, né, que vai muito mais além do que distribuir sorrisos. A gente acorda de manhã para fazer pessoas sorrindo. Minha rede social, por exemplo, todos os dias, 500 mil de pessoas me assistem nos stories. Então, assim, é um número altíssimo de pessoas que estão ali porque gostam, outras porque não gostam, outras porque estão esperando ali o momento para você desabar. E eu acho que deve ser muito difícil concorrer e ser meu inimigo, porque eu não desisto nunca. É isso aí, Thaís. E, olhe, Eu vou te seguir também, que eu vou lá dar risada com você. Ah, eu vou seguir de volta. Vamos se seguir, que eu vou dar risada. Você é ícone, sabe? Eu falei agora, que eu postei agora uma foto e coloquei. Assisti esse programa a vida inteira pela TV e hoje eu tô aqui escutando ela falar. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. E eu vou te seguir, eu vou seguir para dar risada com você, viu? Ah, você vai gostar. Vai se viciar. Você vai ficar viciada, tá preparada? Ah, eu adoro um vício bom. Esse é um vício bom. Dá risada, obrigada. E para quem tem depressão, quem tá em casa, a gente sabe que infelizmente é o mal do século, mas aí cabe a nós termos forças e coragem para não desistir e mostrar que a gente é capaz de transpor qualquer... Isso é só um obstáculo, é só uma dificuldade. É isso aí. Thaís, muito obrigada, viu? Eu vou te seguir, vou te mandar um beijinho lá. Não me ignora não, hein? Ah, claro que não. Posso mandar um beijo pra minha mãe? Manda um beijo pra sua mãe. Minha mãe, linda, maravilhosa, que tá assistindo lá do Cariri, meu filho também. E quero lhe agradecer pelo espaço, viu? Volte sempre. Obrigada. Obrigada, linda. Muitas vezes a depressão está associada ao estresse e ao trabalho. A modelo e apresentadora Carol Dias toma remédios até hoje para superar os seus problemas. Coloca aí. O pior momento da vida.
É assim que a modelo Carol Dias define a fase em que enfrentou a depressão. Primeiro, Carol, muito obrigada. Obrigada a você, meu amor. Por essa entrevista, porque a gente sabe que é difícil falar sobre esse tema. Conta pra gente como é que foi essa fase conturbada. Eu comecei a ter... Eu era uma menina totalmente alegre, normal. Quando eu era, assim, eu sempre fui muito alegre na escola. Eu sempre fui uma menina muito disposta, assim, a ajudar as pessoas, enfim. E aí, quando eu entrei na televisão, nem tudo é um mar de rosas. Eu comecei a ficar neurótica com essa coisa de corpo. Eu tinha muitas exigências, e exigências que são além do limite, sabe? E isso começou a abalar minha autoestima. Eu comecei a me achar incapaz, eu comecei a me achar feia, eu comecei a me desvalorizar. E aí eu comecei a ter ansiedade, depressão, até que eu tive uma síndrome do pânico. E tive bulimia, enfim, eu vomitava comida, eu já abri isso várias vezes, né, na rede social, por uma exigência de um corpo perfeito. Eu tive um amigo do Rio de Janeiro que uma vez ele levou um chocolate pra mim, ele tinha vindo dos Estados Unidos e ele trouxe um chocolate pra mim. E aí eu tava muito magra já, as pessoas falavam, nossa, você tá muito magra, você emagreceu muito rápido, né? E eu sempre disfarçava, eu não enxergava isso. E aí quando ele me deu esse chocolate, eu peguei um pedaço e fui pro banheiro depois, vomitar. Só que ele já tava desconfiado, né, da situação. E aí ele falou, poxa, Carol, você tá doente, você precisa se tratar. Eu tive um momento, e eu não tenho problema em abrir isso, acho que serve de lição para muitas jovens e jovens também, que eu quase me joguei do prédio. E eu realmente coloquei o pé para ir embora. Você pensou em tirar a própria vida? Sim, pensei em tirar a própria vida porque eu já me achava incapaz, eu me achava fraca, eu achava que eu não tinha utilidade, eu acreditei nas pessoas erradas. E nesse dia, por sorte, a minha irmã, que eu amo de paixão, que foi a pessoa que eu orava comigo e tudo, a gente muito forte nas orações, ela me segurou e falou assim, por que você tá fazendo isso? Sua família te ama, você tem toda... A gente vai sentir sua falta, a gente não... Eu falei assim, poxa, eu não sirvo para mais nada aqui. Isso. E tudo por uma questão de crença. Do que você acredita, o que as pessoas falam para você que você acredita. Eu queria até tocar no ponto dessa influenciadora digital, da Aline Araújo, que tirou a própria vida, né? Que se jogou do prédio. A Aline, infelizmente, né, ela ficou decepcionada, né, com o namorado que terminou o namoro e tirou a própria vida. Como é que você viu essa situação? Porque você olha uma situação dessa e você fala, eu passei por isso. Primeiro, ela não escolheu ficar doente. A situação agravou a tristeza dela, agravou o estado emocional. E aí ela realmente cometeu o suicídio. E mais uma vez, suicídio não é uma escolha. Suicídio é um problema que é para aliviar aquela dor. A pessoa ela quer tirar dor de qualquer jeito. E digo mais, a pessoa tem que ter muita coragem para fazer isso, de tirar a própria vida. Inclusive, a gente não precisa nem citar nomes, mas a Carol, como ela é uma pessoa que ela tem um poder de persuasão nas redes sociais, ela tem 5 milhões e meio de seguidores, ela acabou entrando numa polêmica, uma pessoa criticando, né, uma pessoa pública criticando a Aline Araújo, dizendo que ela se suicidou porque ela era fraca. E você disse o que para essa pessoa? E eu posso até citar quem foi, eu acredito que ela tenha se arrependido de ter falado, talvez, ou não. Foi a mulher do Thiago Silva, o nome dela é Belly. E ela, em algum momento, talvez ela tenha até se arrependido da maneira como ela se expôs. Belly Sincera vai falar, e vou falar uma coisa. Desculpa, se matou porque quis. A gente não tem o direito de falar que ela escolheu se suicidar. Sim. Ninguém... Isso é incabível, na minha opinião. E é incabível falar isso na internet. Desculpa, se matou porque quis. Quem é a Carol hoje? Eu sou uma mulher muito forte, com uma personalidade que às vezes assusta um pouco, porque eu tenho minha opinião. Eu expresso a minha opinião. E segura, uma mulher que aceita mais os seus defeitos, aceita mais dias ruins ou dias bons. Eu não vivo para os outros, como eu vejo hoje na rede social. O que você diria para essas milhares de pessoas, Carol, você que enfrentou
e que venceu. Se você tiver que melhorar, meu amor, melhore, evolua, não tem problema nenhum. Mas tenha calma, se ame, se respeite. Vá devagar, com otimismo, sem pular algum degrau, porque você tem a vida toda. Então não se cobre em excesso, que a vida é para ser vivida e é para você sorrir. Deus te deu isso. E hoje eu estou falando de um assunto que muitas pessoas já me pediram para falar, a gente demorou, mas hoje estamos falando sobre depressão, que é o mal do século. Realmente as pessoas me pediam muito e hoje a gente conseguiu falar sobre isso. Eu estou aqui com o Vitor Morzini, com a Renata Banhara, a Nádia Pessoa e o Dr. Marcos estão me ajudando. A gente viu que, eu não sei, né, doutor, mas eu sinto que a pessoa, quando ela é famosa, ela tem uma pressão extra, porque ela tem que estar na rua, vamos dizer, ela está na rua, ela não está bem, ela está infeliz, ela está triste. A pessoa para, ela exige do artista, normal, né, porque a pessoa gosta do artista, e o artista não tem para dar, o artista está triste, a pessoa, não, ela saiu na rua, ela está querendo ninguém olhar para ela, mas ela está triste, ela tem que botar um sorriso no rosto. A gente viu ali o caso do Whindersson, que é um cara extremamente talentoso, um cara genial, jovem, mas e aí, como é que faz? Perfeito. É uma pressão extra. Pressão extra e a Renata falou muito bem, né? Que a ideia é que parece que você tem que estar bem, tem que estar superando tudo de uma forma fácil, né? Senão você é um malvado. Exatamente, ou você é fraco, né? Não, a ideia é que todo mundo sofre. É rica, como é que pode não ser famosa? Isso, exatamente. E isso não é só com pessoa famosa, é que às vezes a gente esquece do nosso dia a dia. Eu tenho muito paciente que eu atendo no consultório, a pessoa tá com ideação suicida, você vê no Instagram, a pessoa tá tirando uma foto linda, essa pressão de você ter que ter uma vitrine lindo, maravilhoso para a sociedade. Uma observação, doutor, é 1% da nossa vida o Instagram. As pessoas não têm consciência disso. Perfeito. A minha vida real, lá tem 1%. Eu gosto de mostrar, mas é 1%. Doutor Marco, quer dizer, a gente vai falar sobre isso depois dos comerciais, mas esse negócio do Instagram é uma coisa muito louca, né? Você vê, tá todo mundo feliz. Vamos dizer que você tá num dia ruim. Você abre lá o Instagram, tá todo mundo rico, todo mundo magro, ou todo mundo feliz, todo mundo sorrindo. Você fala, poxa, mas só eu tô triste? Quer dizer que o Instagram, será que é um culpado também da depressão? É um momento que é tudo muito rápido, é tudo muita coisa, muita informação. E esse Instagram não é brincadeira não, doutor, mas eu acho que esse Instagram acaba sendo um gatilho pra depressão, porque você tá na sua casa, ferrado, num dia de chuva, você abre lá, tá todo mundo no barco, tá todo mundo rindo. Isso é verdade, viu, Luciana? E não é só uma impressão que a gente tem. Tem vários estudos, incluindo tem um estudo britânico mostrando que Instagram é a rede social que mais está associada à depressão e à ansiedade. O número de horas que você passa no Instagram está associado ao número de sintomas depressivos e ansiosos que você tem. Olha, eu queria agradecer ao Vitor. Vitor, muito obrigada. Parabéns Obrigado a você, pela Luciana. força. Obrigado pela oportunidade. Gostei de ouvir que você está pedalando e arrasando. Obrigado. Renata Banhara, obrigada, obrigada pela sua luta. Obrigada, um dia por amor, vez. Obrigada. Muito amor pra Obrigada, Nádia. Força, você é lindíssima. Coragem. Obrigada, Lu. Você Adorei que é linda. o que você falou, viu? Obrigada, doutor Marco, mais uma vez, agradeço, por tratar aí das doenças da mente. Obrigado. Força ao nosso. E olha, eu acho que o recado é esse. Não acredite em tudo que você vê, vive a sua vida. E às vezes menos é mais. Não precisa ficar vivendo no Instagram, vai curtir, vai pra praia, vai ver seus amigos. E na hora da depressão, liga pra alguém que você ama, ele vai te ouvir e fala, tô precisando, preciso falar agora, ok? Muito obrigada a todos, boa noite, tchau.